Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito, mais uma aula de biologia celular. Hoje nós vamos estar trabalhando aí com um tema diferente, tá? Um início aí de um tema diferente do nosso conteúdo aplicado para a biologia celular. A partir de agora a gente vai estar estudando aí os tipos celulares, ok? Essa aula nós vamos estar focando aí sobre os tipos celulares. Nós vamos trabalhar um pouco aí sobre a célula animal, sobre a célula vegetal. Vamos estar avaliando também as características da célula procariótica também. Lembrando que essas duas que eu comentei com vocês no início são células eucarióticas. Vamos ver esses dois grupos, né, de células procarióticas, células eucarióticas. Vamos ver a diferença que tem entre eles e também a diferença que se tem, por exemplo, em uma célula animal com uma célula vegetal. Nós vamos ver isso tudo de uma forma bem geral, porque mais para frente nós teremos aulas aí específicas de cada célula e aulas específicas de cada organela que essas células podem estar apresentando, ok? Então, pessoal, antes da gente iniciar aí sobre os tipos celulares, vamos só relembrar aí sobre a classificação dos seres vivos, né? Então, muito tempo aí se usou essa classificação de Linneu, né? Onde Linneu ele classificou os organismos, os seres vivos, em 5 reinos. Nós tínhamos aí o reino Monera, onde nós tínhamos aí todas as bactérias. Então, aqui nesse reino Monera, nós tínhamos aí todas as células procarióticas, ok? Nós tínhamos também nesses reinos dos seres vivos o reino protista, onde esse reino protista era formado por células eucarióticas. Então, aqui no Monera nós temos as bactérias, no reino Monera. Nos protistas nós incluímos aí as algas, incluímos também os protozoários. Em seguida nós tínhamos o reino dos fungos, né? O reino fungi, nós tínhamos aí os fungos, os cogumelos, as leveduras. E em seguida nós temos o reino plantae, o reino plantê, ou o reino das plantas, onde nós temos aí todos os seres fotossintetizantes, que são células eucarióticas, que se incluem no reino dos vegetais. E em seguida nós temos o reino aí dos animais, o reino animalia, onde nós temos aí seres como nós, vertebrados, né, mamíferos vertebrados, e se incluem em todas as células eucarióticas também. Então, se a gente for avaliar aqui os 5 reinos, né, de acordo com a classificação de Linneu, nós tínhamos aí apenas o reino Monera, formado por células procarióticas. O restante era tudo formado por células eucarióticas. Como eu falei para vocês, conforme foi passando os estudos, né, foi se colocando uma nova forma de classificação dos seres vivos. Não que essa classificação dos 5 reinos é uma classificação que nós desconsideramos, mas nós temos uma classificação mais atual ainda, ok? Considerando outras características. Por quê? Porque aqui na época de Linneu e outros também cientistas daquela época, eles avaliavam, pessoal, características para se incluir nesses reinos, características morfológicas, características fisiológicas, ok? Características anatômicas. Então, de forma geral, ele avaliava essas características para incluir nesses grupos, nesses reinos. Se apresentava sempre aquela mesma característica fisiológica, aquela mesma característica morfológica, se incluía em determinado reino. Se eles não possuíam, por exemplo, cloroplasto, então não pode participar do reino animal, tem que participar do reino das vegetais ou do reino protista que tem as algas. Mas o que se tem diferente das plantas para as algas, né? Porque antigamente as algas se incluíam aqui no reino das plantas, né? Mas conforme tiveram novos estudos, viram que as algas, mesmo apresentando cloroplasto, mesmo apresentando clorofila, tinham diferenças que não dava para encaixar aqui as algas como organismos do reino vegetal. E aí foi inserido no reino protista juntamente com protozoários. Só que os protozoários não possuem cloroplasto, não possuem pigmento fotossintetizante, mas aí tinham características que eram mais parecidas com as algas do que com os outros organismos. Então isso, de forma geral, era o que o Linneu e muitos cientistas, né, naquela época utilizavam, características morfológicas, fisiológicas, anatômicas, ok? Para se incluir esses organismos aí, esses seres vivos em seus respectivos reinos. Mas aí,
Por volta lá de 1977, Carl Woese, ele era um microbiologista norte-americano, ele ficou muito famoso em classificar os seres vivos em 3 domínios. Mas como é que ele classificou, né? Ele desenvolveu essa classificação em 3 domínios. Então, além de avaliar aquelas características que nós comentamos anteriormente, características fisiológicas, anatômicas, morfológicas e outras características, começou-se a avaliar então também características a nível molecular. Então começou a analisar o DNA, começou a analisar o RNA desses organismos. E eles estavam vendo que mesmo apresentando organismos que estavam no mesmo grupo, na mesma família, por exemplo, na mesma ordem, no mesmo reino, se fosse avaliar as características moleculares do DNA e RNA, eles viram que estavam diferentes entre si. Então, eles começaram então a investigar mais a fundo o que? Semelhanças moleculares e diferenças moleculares. Uma delas, por exemplo, é uma análise que eles começaram a fazer no RNA do ribossomo. Nós sabemos que nós temos 3 tipos, né, geral de RNA. Nós temos o RNA tradutor, nós temos o RNA ribossômico e o RNA mensageiro. E o RNA ribossômico é um deles, e eles começaram a investigar, por exemplo, o RNA ribossômico, que ele está muito ativo ali para a síntese de proteína. E eles viram que tinha muita diferença entre o RNA ribossômico. E aí começou a surgir uma nova classificação, que nós chamamos aí de domínio. E nós conhecemos aí então 3 domínios. O domínio bactéria, o domínio das arqueas e o domínio eucária. Ok? Essas duas primeiras aqui, ó, bactéria e arcaias, são organismos, né, são seres vivos formados por células procarióticas, e eucárias são todos os organismos formados por células eucarióticas, ok? Mas notaram que esses dois aqui, ó, são formados por células procarióticas, que antes estavam junto no mesmo reino, que era o reino Monera. Mas por que eles ficaram diferentes? Por que foi separado aqui um domínio para a bactéria e um segundo domínio para as arqueas, né? Isso a gente vai ver na aula de hoje. Então, enfatizando, né, hoje quando nós vamos classificar os seres vivos, né, é mais atual classificar nesta forma aqui de 3 domínios, ok? Alguns livros ainda estão representando como 5 reinos, porque provavelmente não foram atualizados ainda ou estão em atualização, mas os novos livros que vocês estiverem aí pesquisando, observando em artigos também, ok? Na internet, vocês visualizarão aí que o mais atual é a classificação dos 3 domínios, ok? Agrupar aí os seres vivos em 3 domínios. Então nós temos aí a árvore filogenética da vida, tá? Então nós colocamos aí a árvore filogenética da vida. Por quê? Porque aqui se avalia as características não só morfológicas, fisiológicas, que nós comentamos no início da aula, mas também características na parte genética desses seres vivos, a nível de DNA, a nível de RNA, a nível molecular, ok? Então nós temos aí o domínio das bactérias, ou eubactérias também, vocês podem encontrar, tá? Bactérias ou eubactérias, e o domínio das arqueas, ou bactérias também vocês podem encontrar, tá? E a eucária, tá? Então, aqui nas bactérias nós temos grande grupo aí das bactérias mesmo verdadeiras, que nós consideramos, né? Então, grande parte das células procariontes estão aqui no grupo das bactérias. Nós vamos ter um pequeno grupo de procariontes que estão aqui no grupo das arqueas, e todas as células, né, todos os organismos formados por células eucarióticas se incluem aqui no domínio eucária. Então nós temos aqui os animais, nós temos os fungos, as plantas, okay? Os protozoários, as algas, estão todos aqui neste domínio de eucária, sendo o único, né, formado por células eucarióticas. O restante aqui, bactérias e arcaias, são formados aí por células procarióticas. Antes, pessoal, da gente iniciar aí algumas diferenças, né, muito importantes aí dos 2 tipos celulares, ok? Nós vamos entrar em alguns conceitos importantes, tá? Então nós temos aí alguns conceitos importantes na forma
e nós vamos dividir e agrupar os organismos, tá? Tem o que nós chamamos aí de organismos que são anaeróbicos, tá? O que seria um organismo anaeróbico? Então nós sabemos lá que todos os seres vivos, né, todas as células, seja uma única célula, seja um organismo multicelular, seja um organismo procarionte, seja um organismo eucarionte, eles precisam utilizar energia, né? Eles necessitam de energia para seu metabolismo celular. Quando esses organismos eles conseguem produzir energia, né, ir lá quebrar a matéria orgânica, ok? Ir lá utilizar um componente orgânico e desse componente orgânico retirar sua energia, e isso ele faz na ausência de oxigênio, ok? Quando não precisa de oxigênio para fazer energia, para quebrar a matéria orgânica, ele utilizar essa matéria orgânica para fazer energia na ausência de oxigênio, nós falamos que é um organismo anaeróbico, tá? Então, um grande exemplo é a fermentação, tá? Algumas bactérias fazem o processo de fermentação, que ela acaba utilizando ali a matéria orgânica, acaba quebrando essa matéria orgânica, como por exemplo a glicose, né? Elas utilizam a glicose para formar energia, só que na ausência de oxigênio. Aquelas que necessitam de oxigênio para produzir sua energia, tá? Para quebrar a matéria orgânica, para gerar energia e necessitam da presença do oxigênio, aí nós chamamos de organismos aeróbicos. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ver isso lá para frente, vocês vão ver isso na bioquímica também, a respiração celular. A respiração celular que acontece na mitocôndria. Né? Então, tudo que vai acontecer na mitocôndria nós chamamos de respiração celular. São 3 processos importantíssimos que vai realizar ali através da respiração celular. E lá dentro da mitocôndria se produz muita energia com a presença de oxigênio. Por isso que nós falamos respiração celular. E nós temos também alguns organismos, tá? Nós temos aí anaeróbicos, que não precisam de oxigênio, aeróbicos, que precisam de oxigênio, e nós temos aqueles que, para fazer a formação de energia, né, para produzir energia a partir de matéria orgânica, seja na presença ou na ausência de oxigênio, ele vai fazer a quebra dessa matéria orgânica. Então, tanto faz se ele está num meio rico em oxigênio ou meio pobre em oxigênio, ele vai fazer a quebra da sua matéria orgânica e vai gerar energia. Isso nós chamamos de organismos facultativos. Existem muitos tipos de bactérias que são bactérias facultativas. Então aqui nós falamos o que? Definições quanto ao uso ou não de oxigênio. Outra definição importante também, pessoal, para a biologia celular, para a microbiologia também, para a bioquímica, tá? São seres, né? São organismos autotróficos e organismos, né? Ou seres heterotróficos. O que seria um organismo autotrófico? Então é aquele, pessoal, tá alto, né? Autotrófico. É aquele que vai produzir o seu próprio alimento. Então ele não vai ter necessidade de fazer uma caça, por exemplo. Né? Ele vai se produzir seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas. As plantas são autotróficas porque elas produzem seu próprio alimento. Elas realizam fotossíntese, utilizam a energia solar para produzir energia química, e essa energia química produzida pela própria planta vai ser utilizada por ela mesma. Então nós chamamos que as plantas são autotróficas. Por quê? Porque elas realizam fotossíntese, tá? E nós temos também na parte da quimiossíntese. Essa parte aqui está errada, vocês desconsideram, tá? No caso de autotróficos, eles têm que possuir cloroplasto para aqueles que fazem fotossíntese. Aqueles que fazem quimiossíntese não necessitam de cloroplasto, mas quem faz fotossíntese necessita sim de cloroplasto. Ou no caso de bactéria, por exemplo, né, que não tem cloroplasto, mas tem a clorofila. Né? Algumas bactérias apresentam clorofila, não possui a organela cloroplasto, mas tem o pigmento que é a clorofila. Tá? Eles também vão fazer fotossíntese, também são seres autotróficos.
E aí, pessoal, nós temos então seres autotróficos que produzem seu próprio alimento, como as plantas, como algumas bactérias, como as algas que fazem fotossíntese também, algumas bactérias que vão fazer quimiossíntese também. E aí nós temos aqueles que não produzem o seu alimento, eles necessitam de uma outra fonte, né? Eles necessitam de uma fonte alimentar. Por exemplo, nós temos os fungos que fazem decomposição, nós temos aí, por exemplo, alguns protozoários que fazem uma relação que nós chamamos de parasitismo, ok? Então esses organismos, mutualismo também. Então são tudo exemplo do quê? Exemplo de seres heterotróficos. Nós, por exemplo, seres humanos, somos o quê? Somos organismos heterotróficos. Nós não produzimos o nosso alimento, nós não fazemos fotossíntese. Então nós necessitamos de retirar a nossa energia, né? Retirar a nossa fonte energética de outras fontes. Então nós podemos fazer a alimentação, através da alimentação, melhor dizendo. Tá? Então nós somos seres heterotróficos. Seres autotróficos são aqueles que produzem sim o seu próprio alimento. Então eram mais as definições que eu queria trabalhar com vocês, antes da gente entrar aí nos tipos de células. Então, dividindo aí os dois grupos de células, nós temos aí células procarióticas, ok? Procarióticas e as células eucarióticas, e elas que serão aí o nosso objetivo dessa aula. Tá? Então, primeiro aí uma célula procariótica, né? Então a principal característica dela é o quê? Que nós aprendemos lá no ensino médio, é que células procarióticas não possuem um núcleo individualizado. O seu material genético ele não está envolto por uma membrana, ok? Então essa seria a principal característica de uma célula procariótica. Já uma célula eucariótica, qual que é a principal característica? É a presença de um núcleo, é a presença de uma estrutura onde vai ter lá o seu material genético totalmente organizado, e esse material genético vai estar envolto por uma membrana, que é o envoltório nuclear, ou alguns livros até denominam de carioteca. Então a principal característica que a gente conhece aí seria isso, que as células eucarióticas possuem sim um núcleo verdadeiro, possuem uma membrana nuclear, um envoltório nuclear, onde estará aí grande parte do material genético da célula. Já na célula procariótica, a principal característica é o quê? É a presença do seu material genético no citoplasma. Ele não vai possuir essas células procarióticas, esse tipo de células aqui, procarióticas, não vai possuir um núcleo individualizado, não vai possuir um envoltório nuclear, não vai apresentar uma carioteca. Então essas são as principais características. Isso que nós vemos em grande parte no ensino médio. Né? Nós vemos aí no ensino médio como essas principais características. Mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí em características e diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Então, pessoal, só enfatizando aí, lembrando dos 3 domínios, bactérias e as arqueias são formadas por células procarióticas. Então, esses 2 domínios aqui são todos domínios formados por células que não possuem um núcleo, não possuem um envoltório nuclear organizando aquele material genético. Já o domínio eucária, eles vão sim possuir células, vão ser formadas por células eucarióticas. Células que possuem sim o núcleo, possuem sim material genético organizado dentro de um envoltório nuclear, envoltório que vai estar aí formando o núcleo. Beleza, pessoal, então começando aí sobre as células procarióticas, né? Vamos colocar aí primeiro as bactérias, né? Quando a gente fala de células procarióticas, nós lembramos em grande parte das bactérias. Quando nós falamos em bactérias, né, nós falamos em células procarióticas, a principal característica que nós comentamos até agora é a ausência de um núcleo. Então essas células procarióticas, as bactérias, né, todas as células procarióticas não vai possuir um núcleo individualizado. Nós teremos aí o material genético estará aqui disperso no citoplasma, em uma região que nós chamamos de nucleoide. Okay? Então vai ter uma região ali na bactéria, na célula procariótica, onde estará o DNA, onde estará o cromossomo bacteriano.
Essa região nós chamamos de nucleoide. Outra característica muito importante das células procarióticas, ou grande parte das bactérias, nem todas vão apresentar essa estrutura, é a presença de uma parede celular. Então, grande parte das bactérias, grande parte das células procarióticas vão sim apresentar uma parede celular. Então, além da membrana plasmática, ok? Então, nós temos aqui, ó, a membrana plasmática, situada mais na parte de dentro da célula procariótica, e mais por fora nós temos aí a parede celular, que é bem rígida e muito espessa, ok? Nós temos a presença da parede celular. Mas é claro, pessoal, que se a gente for comparar em células eucarióticas, existem células eucarióticas que também vão apresentar parede celular. Mas qual que é a diferença? É a composição. Enquanto que as células procarióticas, grande parte, são formadas aí por um componente chamado de peptidoglicano, tá? Então, o peptidoglicano é um componente das paredes celulares das bactérias. No caso dos vegetais, por exemplo, que são células eucarióticas, eles também vão apresentar parede celular, mas são formadas por celulose. Da mesma forma que os fungos também. Os fungos são formados também por parede celular, e os fungos são células eucarióticas, só que o componente que tem na parede celular dos fungos é diferente. Alguns fungos apresentam até quitina na sua parede celular. Mas no caso de células procarióticas, né, das bactérias, a maioria vai sim apresentar parede celular formado por um componente chamado de peptidoglicano. Vão apresentar membrana plasmática, né? Todas as células bacterianas, todas as células procarióticas vão sim apresentar uma membrana plasmática. É claro que grande parte, além da membrana plasmática, vai apresentar também uma parede celular também, tá? A maioria vai sim apresentar também uma parede celular. Muitas vão apresentar flagelo, algumas vão possuir cílios, justamente para auxiliar na sua locomoção, uma vez que são seres unicelulares, ok? Então, células procarióticas todas vão ser seres unicelulares, formadas por uma única célula só. Então, para se locomover, ele vai ter então a presença de flagelo. Às vezes não é necessariamente apenas um flagelo, pode ter mais de um flagelo, vários flagelos. E pode também a presença de cílios também para auxiliar na sua locomoção. Tem a presença também de uma estrutura muito importante para síntese de proteína, que são os ribossomos. Okay? Então, bactérias também, né, células procarióticas também possuem essa estrutura chamada de ribossomos. E interessante que, além do DNA, do cromossomo bacteriano, localizado aqui na região do nucleoide, tá? Nós temos também, pessoal, em algumas bactérias, não são todas que vão apresentar, uma pequena molécula de DNA, um DNA circular que nós chamamos de plasmídio, tá? Então, algumas bactérias, algumas células procarióticas em geral, também podem apresentar esse outro DNA, que é um DNA muito pequeno, um DNA circular, chamado de plasmídio, ok? É legal que nesse plasmídio ele pode conter alguns genes que são muito importantes para as bactérias, para as células procarióticas. Por exemplo, existem alguns genes em plasmídios que eles acabam inibindo a ação de antibióticos. Okay? Então, são genes que geram a produção de algum tipo de proteína para a bactéria, e essa proteína desse gene do plasmídio acaba interferindo na atividade de algum antibiótico sobre essas bactérias, dando o quê? Gerando uma resistência bacteriana, né, contra esse antibiótico. Okay? Bem interessante o estudo aí de plasmídio em bactéria. Para uma bactéria, para uma célula procariótica se dividir, nós chamamos de divisão binária ou fisão binária. É simplesmente o quê? Uma célula vai se dividir dando origem a uma outra célula. Não tem todas aquelas etapas que nós vimos na divisão por mitose, por exemplo, quando nós falamos em células eucarióticas. Então é uma divisão bem simples, né? Por quê? Porque essas células aqui, ó, é uma estrutura muito simples, não precisa fazer todas aquelas fases de divisão da mitose que nós conhecemos em células
eucarióticas. No caso de células procarióticas, fisão binária ou divisão binária. Tem a presença do citoplasma também, ok? Então, todo o conteúdo que está envolto pela membrana plasmática, que está aqui dentro, né? Seja lá o que vai ter a mais aqui também, porque as bactérias também vão apresentar vários tipos de macromoléculas, proteínas, algumas outras moléculas também, enzimas, ok? E isso tudo nós chamamos de citoplasma. Então, um conteúdo viscoso, que vai ter muita água, vai ter alguns sais minerais, vai ter muitas moléculas grandes também, proteínas que serão sintetizadas. Então, tudo aquilo que tiver envolto dessa membrana plasmática, dessa bactéria, nós chamamos de citoplasma. Então, as bactérias também vão apresentar citoplasma. Nesse citoplasma, muitas vão apresentar inclusões, por exemplo, inclusões lipídicas, né, que são gotículas grandes de lipídios de armazenamento dessas células, que estarão aí dispersas no citoplasma. Cromossomo bacteriano, ou DNA das bactérias, nós chamamos de cromossomo bacteriano. É uma única molécula, ok? Então, nas bactérias, nas células procarióticas, tem a presença de apenas uma única molécula de DNA e também é um DNA circular. Mas qual que é a diferença do plasmídio que nós vimos aqui? Grande diferença é o tamanho e a localização, né? Enquanto o cromossomo bacteriano ele é muito maior que o plasmídio é um DNA muito pequeno, né? Um DNA circular. Outra diferença também é que nem todas as bactérias vão apresentar um plasmídio, né? Nem todas vão apresentar plasmídio. E a localização também. O cromossomo bacteriano está onde? Tem uma região chamada de nucleóide. Okay? Já o plasmídio ele vai ter uma região fixa ali também, mas vai estar disperso ali no citoplasma, não vai estar armazenado na região do nucleóide igual o cromossomo bacteriano. Algumas, pessoal, tá? Não são todas, além de apresentar uma membrana plasmática, tá? Aquela membrana plasmática que nós estudamos nas aulas passadas, além de apresentar a membrana plasmática e a parede celular, algumas vão ter uma segunda membrana que nós chamamos de membrana externa, ok? Então, por exemplo, ó, nós teremos aí a membrana interna, né, aqui dentro, em contato constante ali com o citoplasma da bactéria. Mais externo nós temos a parede celular e logo depois da parede celular, algumas bactérias, algumas células procarióticas apresentam uma membrana externa, tá? É uma segunda membrana também. Em grande parte se encontra em bactérias que pertencem ao grupo das gram-negativas, ok? Essas gram-negativas são bactérias que possuem a parede celular muito fina. Então, por ser uma parede celular muito fina, elas apresentam uma outra proteção a mais, vamos assim dizer, que é a membrana externa. Então, nem todas as bactérias vão apresentar membrana externa. Tem a presença também que nós chamamos de uns complexos de proteína, tá? Vários complexos de proteína que vão estar aí nessas bactérias. Uma delas é a porina, tá? Então a porina é um complexo de proteína que ela ajuda muito no transporte de água que vai acontecer ali na célula bacteriana. Tem também a presença de RNA, então as bactérias precisam de RNA justamente para quê? Para fazer a síntese de proteína. Então ela tem RNA transportador, tem RNA ribossômico, tem RNA mensageiro, que são os 3 tipos de RNAs essenciais para quê? Para que ocorra a síntese de proteína aqui no citoplasma da bactéria, ok? Então esses 3 RNAs estarão aonde? Aqui no citoplasma da bactéria. Qualquer um dos 3 poderá ser encontrado aqui no citoplasma da bactéria. Então a bactéria possui que tipos de ácidos nucleicos? Tem o DNA e possui os tipos diferentes de RNA, além do plasmídio, que é um tipo, que é um DNA também. Uma outra curiosidade também, pessoal, já que essas células procarióticas não possuem organelas, tá? Então nós podemos notar aí que não possui organelas. Ah, mas professor, e o ribossomo, ele não é uma organela?
Pessoal, quando a gente vai definir organela na biologia celular, nós definimos organelas, tá? Grande parte aí define organela como estrutura que é envolta por uma membrana, ok? Então, tudo aquilo que na célula é envolto por uma membrana, além da membrana plasmática, nós consideramos como organela. No caso do ribossomo, ele não é envolto por uma membrana, ele é formado basicamente de RNA, um tipo de RNA que é o RNA ribossômico, por isso que nós chamamos de ribossomo. Então, como ele não apresenta uma membrana, tá? O ribossomo, nós não consideramos ele como organela. Então, no caso de células procarióticas, elas não possuem organelas membranosas, ok? Ela possui sim ribossomos, muitos ribossomos aí distribuídos por todo o seu citoplasma, justamente para fazer síntese de proteína. Mas falou em organelas membranosas, as células procarióticas não possuem organelas membranosas. E aí, como é que elas fazem então para fazer a respiração celular se elas não possuem mitocôndria, por exemplo? Mitocôndria é uma organela e lá dentro tem várias proteínas que fazem a respiração celular, que faz a síntese de ATP. Como é que a bactéria vai fazer? Ela não faz? Bom, nesse caso, pessoal, todos aqueles complexos, tá, que são responsáveis em sintetizar ATP, que nós chamamos de cadeia respiratória, e também aqueles complexos que fazem a fotossíntese, já que elas também não vão apresentar a organela cloroplasto. Então, todos esses complexos proteicos que estariam dentro dessas organelas estão onde? Estão no citoplasma. Por exemplo, o complexo aqui que vai formar a cadeia respiratória está ligado aqui, ó, diretamente aqui no citoplasma. Então ele acaba formando a estrutura que nós chamamos de mesossomos. E esses mesossomos são praticamente o quê? Prolongamentos que acontecem aqui da membrana plasmática da bactéria, tá? Então é como se fosse formasse um prolongamento aqui dentro, ó. E nesse prolongamento tem o quê? Tem os complexos proteicos da cadeia respiratória, por exemplo. E aí sim, tem todos os complexos ali, todas as proteínas para fazer a síntese de ATP. Mesma coisa acontece com a fotossíntese. Algumas bactérias possuem sim a capacidade de fazer fotossíntese, mas essas bactérias não possuem cloroplasto, mas elas possuem sim o pigmento que vai fazer a fotossíntese, que é a clorofila. Pode ter clorofila A, clorofila B, ok? Então a organela cloroplasto não possui, mas possui o pigmento que vai fazer a fotossíntese, que em células eucarióticas está dentro do cloroplasto. As bactérias possuem várias formas, tá, pessoal? Vários tipos de formas de morfologia, ok? Desde redondas até mais em formas de bastonete, ok? Os arranjos também serão bem diferentes. Algumas vão formar ali arranjos em dois, né, diplococos, que nós chamamos. Algumas vão formar aqueles cachinhos de uvas, que nós chamamos de estafilococos. Então tem diversas morfologias, diversos arranjos aí, quando nós falamos em bactérias. Então são seres bem diversificados, ok? Muitos diversificados. Alguns vão ocasionar em doenças, alguns não vão gerar doenças, né? Até fazem bem para o nosso organismo, mas de forma geral essas são as principais características de uma célula procariótica. Nesse caso nós falamos de uma bactéria, né? Justamente quando a gente vai falar sobre célula procariótica, lembramos aí das bactérias. Então aqui, para vocês visualizarem, isso aqui é uma imagem, né, tirada por microscopia eletrônica de varredura, onde nós conseguimos aí visualizar a morfologia das células. Então nós conseguimos aí observar, né, visualizar mesmo, né, propriamente dito, a morfologia da célula. E aqui nós temos o quê? Várias bactérias, que então cada estrutura dessa daqui, é uma bactéria. Okay? Nesse caso aqui, pode ver que tem duas juntas, provavelmente estavam se dividindo ou finalizando a divisão também. Tá? Então, que são células bacterianas, ok? Por microscopia eletrônica de varredura. Então, nesse caso aqui, nós estamos vendo o que? A parede celular, né? Praticamente a parede celular, dando forma aqui
para nossas bactérias. Aqui, pessoal, já é uma imagem, tá? Quando nós trabalhamos aí com microscopia eletrônica, seja de transmissão ou varredura, nós chamamos de micrografia. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui anteriormente uma micrografia de microscopia eletrônica de varredura. Então, varredura, lembra? A varredura faz uma varredura. Então, nós vamos ver a morfologia. Aqui nós temos uma micrografia de uma bactéria por microscopia eletrônica de transmissão. Então, nesse caso, nós conseguimos ver dentro da bactéria. Por quê? Porque esse tipo de técnica aqui, de microscopia eletrônica de transmissão, nós fazemos corte na célula, muito fino mesmo. Então, é como se a gente estivesse cortando um tomate. A gente corta o tomate no meio, consegue ver a parte de dentro do tomate. A mesma coisa acontece com essa técnica de microscopia eletrônica de transmissão. Nós fazemos cortes ultrafinos nessas amostras e conseguimos ver dentro da célula. Então, ó, o que a gente tinha visto aqui anteriormente, que era só a parte de fora, a morfologia, nós estamos vendo aqui a parte de dentro. Então aqui, ó, essa parte mais espessa aqui, ó, é a parede celular. Podem ver que é muito espesso a parede celular. Essa parte aqui mais clara, pessoal, é a região onde está o cromossomo bacteriano, que é o nucleóide da bactéria. E essa outra região que é mais escura seria a região onde nós temos o quê? A grande quantidade de ribossomos, ok? Aqui deve ser alguma estrutura, né? Algum grânulo, alguma inclusão dessa bactéria, tá? Não dá para visualizar muito bem, mas algum tipo de inclusão que nós temos aí nessas bactérias. Aqui também, pessoal, é uma bactéria, aqui também uma outra bactéria, aqui uma outra bactéria, aqui uma outra bactéria. Mas por que a gente vê de forma diferente? Aqui está mais comprida, né? Está mais alongada. Aqui nós temos uma célula mais curta, né? Então isso vai depender, pessoal. Essas diferenças vai ser por quê? Do local onde você vai cortar. Tá? Então, dependendo onde você corta ali, a forma que a célula está, né? A posição, melhor dizendo, que a célula está no seu material onde você vai cortar, dependendo ali, você vai pegar ela desta forma aqui, né? Mais alongada, ou você vai pegar a parte mais curta, né? Ok? Então, isso depende do corte que você vai fazer nas suas amostras. Aqui, ó, uma outra micrografia por microscopia eletrônica de transmissão. Então nós conseguimos ver dentro da célula novamente. Então aqui, ó, parede celular, muito espessa, tá vendo? Bem escuro, né? Então seria a parede celular. Abaixo dessa parede celular nós teremos aqui a membrana plasmática, tá? Entre a parede celular e a membrana plasmática, vocês podem ver que tem um espacinho aqui, ó. Nós chamamos de espaço periplasmático, tá? É o espaço periplasmático. Isso aqui tudo mais denso, né, mais escuro, são os ribossomos. Tá? A bactéria possui muito ribossomo. Essa região mais clarinha aqui onde se encontra o cromossomo bacteriano, o nucleóide. Ok? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, né, ainda continuando sobre células procarióticas, como eu falei para vocês, nem todas as células procarióticas possuem parede celular. Então, algumas vão ter a ausência da parede celular, não vão apresentar parede celular. São do domínio bactérias, né? São do mesmo domínio que a gente viu anteriormente, mas não vão apresentar parede celular, como por exemplo o micoplasma. Tá? Então o micoplasma é um tipo, né? Um tipo aí de bactéria, só que nesse caso são bactérias que não apresentam parede celular. Tá? Então, por eles não apresentarem parede celular, eles possuem um grande acentuado pleomorfismo, eles apresentam várias formas, justamente porque, lembra que eu falei para vocês que a parede celular, ela dá para a bactéria uma característica de ser mais rígida, dá uma forma mais forte ali para a bactéria. Se não tem a parede celular, é como se a célula ficasse um pouco mais flexível, ela perde essa rigidez. É o caso que acontece com os micoplasma. Por não apresentar parede celular, esses micoplasmas, esses tipos de células que fazem parte da classe dos molicutes,
Tá? Então tem vários grupos ali que pertencem à classe Molecules, um deles mais famoso é o Mycoplasma. São tudo o que? Células que não apresentam parede celular. Então, por não apresentar parede celular, eles têm várias formas diferentes, tá? Tem um acentuado pleomorfismo, ok? Devido aí à ausência da parede celular. Então, você pode encontrar aquela mesma espécie de micoplasma na forma de esférico, bacilar, filamentoso, helicoidal. Isso vai depender do que aconteceu para que ocorra aquela morfologia diferente, né? Pressão, alguma característica externa que provocou aquela mudança de morfologia, ok? O micoplasma ele é muito pequeno, tá? E além de ser muito pequeno, por ele não apresentar parede celular, como comentei com vocês, ele fica um pouco mais flexível. Então, se você tiver aí fazendo um processo em laboratório em que você vai filtrar algum reagente, filtrar algum tipo de meio de cultura, e esse meio de cultura estiver contaminado com micoplasma, ele vai passar depois que você filtrar também, vai ficar contaminado com micoplasma mesmo depois que você filtrar. Por quê? Porque como não tem parede celular, ele consegue passar facilmente pelos poros do filtro, tá? Então os micoplasma são um grande problema aí de contaminação em laboratórios de pesquisa em que eles utilizam aí o cultivo de vários tipos de células. Tá? Então acaba aí contaminando esses meios de cultura e esses meios de cultura acabam contaminando as células que eles estão cultivando. Justamente por quê? Porque o micoplasma acaba passando pelos filtros que eles utilizam para filtrar aí diversos tipos de meios de cultura. Bom, pessoal, falamos em grande parte das bactérias. Né? Bactérias são formadas por células procarióticas. Mas além das bactérias, nós temos aí um outro domínio que é as arcobactérias, são as árqueas. Okay? Então, por que acabou aí separando as bactérias das árqueas? Bom, vocês viram, pessoal, que as bactérias, né, grande parte aí possui parede celular. Né? Muitas aí possuem parede celular. Algumas não vão possuir parede celular, como os micoplasma, na grande parte aí vai sim apresentar parede celular. No caso das árqueas, pessoal, tá? Das árqueas, aquelas que possuem parede celular, nós vamos ter árqueas que vão ter a presença de parede celular, mas essas paredes celulares não vai ser formado por peptidoglicano, tá? Peptidoglicano nós vamos encontrar na parede celular das bactérias. Ok? Então aquelas árqueas que possuem parede celular, então algumas não vão possuir, mas aquelas que possuem parede celular, essa parede celular das árqueas não é formada por peptidoglicano, ok? Outra diferença também é alguns tipos de lipídios, tá? Que formam aí a membrana plasmática dessas árqueas, que são totalmente diferentes de lipídios que nós encontramos nas bactérias, tá? Outra grande diferença também é que as árqueas geralmente, tá? Grande parte delas, praticamente todas, vamos assim dizer, elas são capazes de sobreviver em ambientes locais extremos. Então, locais que possuem baixo pH, locais que possuem temperatura muito altas, concentrações grandes de enxofre, por exemplo, nós encontramos esses tipos de seres, né, dessas árqueas que vivem nessas regiões mais estranhas aí que nós temos no nosso planeta, tá? Então, diante dessas características aí, nós diferenciamos as árqueas das bactérias, ok? Mas lembrando, né, são formadas por células procarióticas também, assim como as bactérias também são formadas por células procarióticas, mas os dois são diferentes justamente pela composição da parede celular, pela composição da membrana plasmática, o habitat também, tá? Que nós podemos encontrar esses seres. Então as arcas nós encontramos em ambientes e locais muito extremo, tá? pH muito alto, temperatura muito alta, pH muito baixo também, locais que não possuem oxigênio, locais que possuem muito pouco oxigênio, locais que possuem muito enxofre, gás metano, tá? Diferentes gases aí que são muito tóxicos para outros
seres vivos não são tóxicos para as arqueas. Então, uma grande diferença também em comparação com as bactérias também. E contrapondo também, pessoal, você acreditava que há uns 40 anos aí aproximadamente, né, que as arqueas elas originaram as bactérias, né? Então se acreditava nisso, que as arqueas tinham originado as bactérias e que as bactérias, né, durante a evolução originou os outros seres vivos. Mas essas diferenças, né, acabaram em que separando também por causa disso, né? Por quê? Porque notou que as arqueas e as bactérias possuem características moleculares totalmente diferentes, tá? Então foi provado aí que as arqueas e as bactérias de forma molecular, né, chegando a nível de DNA, chegando a nível de RNA, elas são totalmente diferentes. Elas possuem sim um ancestral comum entre elas, mas que a arquea originou as bactérias, isso não é mais aceitável justamente porque elas possuem diferenças moleculares. Agora, pessoal, entrando aí nas células eucarióticas, nós trabalhamos aí até agora com as células procarióticas, vimos aí as principais características de uma célula procariótica, exemplos de células procarióticas também, diferenças que nós vimos aí de uma bactéria para uma arquea. Agora nós vamos tratar sobre as células eucarióticas. Então, quando nós falamos em células eucarióticas, já lembre, pessoal, quando a gente tem aí na biologia alguma coisa que fala aí, que está escrita aí, que inicia com eu, né, já fala que é verdadeiro, né? O núcleo verdadeiro. Então, no caso das células eucarióticas, a principal característica é a presença de um núcleo, uma organela, uma estrutura que vai estar aí armazenando quem? O material genético. E o que material genético vai estar aí dentro desse núcleo? DNA e o RNA. Bom, isso era o que a gente aprendia no ensino médio, né? Por que eu falo que isso era o que a gente aprendia no ensino médio? Então não é basicamente só o núcleo, só uma membrana nuclear, um envoltório nuclear com o material genético aqui dentro. Nós temos uma estrutura que vai estar formando este núcleo, ok? Nós vamos ter uma aula só de núcleo, mas só adiantando para vocês, o que nós temos de diferente aí? Além de falar que o núcleo ele possui material genético e envoltório nuclear. Bom, primeiro que esse envoltório nuclear ele vai ser formado por duas membranas, né? Uma membrana interna, tá? Então nós temos aqui um envoltório, uma membrana interna, um envelope interno e uma membrana externa, tá? Então nós temos duas membranas formando o núcleo. E olha só que interessante, pessoal, para comunicar o material que tem dentro do núcleo com o material que está aqui no citoplasma, então imagina só que aqui essa região toda aqui, ó, seria o citoplasma da célula e aqui o interior do núcleo. Então para comunicar núcleo com citoplasma e citoplasma com núcleo, tem que ter alguma porta de entrada e saída. Essa porta de entrada e saída é um complexo de proteína que nós chamamos de poro nuclear. Então são um complexo de proteínas inseridos, tá, na membrana do núcleo em que vai estar formando poro nuclear. Então nós conseguimos ter aí a saída de moléculas ou a entrada de alguma estrutura para dentro do núcleo. O que nós temos de diferente também? Continuando, pessoal, a membrana externa, tá? Então nós temos aqui em roxo, ó, seria a membrana interna. E aqui em azul, ó, seria a membrana externa do núcleo. E além da membrana externa, continuando essa membrana externa, dá origem de uma organela chamada de retículo endoplasmático. Nesse caso, o retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque aderido a esse retículo endoplasmático nós temos os ribossomos. Lembra que é a mesma estrutura que a gente viu lá nas células procarióticas, nós temos nas células eucarióticas também. Então o que a gente tem aqui de semelhança? Bom, a célula eucariótica vai apresentar material genético. A célula eucariótica também vai apresentar ribossomo. A mesma coisa que nós vimos na célula procariótica. De diferente que nós temos aqui
em comparação com a célula procariótica? Presença de um núcleo, presença de duas membranas nucleares, de duas membranas, né? Uma membrana interna e uma membrana externa. E aqui o início de uma organela, que é o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, qual que vai ser a função desse retículo endoplasmático rugoso? Ele vai estar relacionado com a síntese de proteína. Vai ser formado muita proteína nesse retículo endoplasmático rugoso. Ok? Então, vai ser sintetizado diversos tipos de proteína. Então, nós temos aqui a informação contida no material genético, e essa informação pode ser utilizada para gerar proteína. Então, por isso que nós vimos uma grande proximidade do núcleo com o retículo endoplasmático rugoso. Imagina se esse retículo endoplasmático rugoso fosse longe da célula. Então, teria que sair o material daqui, a informação daqui, e ir lá no retículo endoplasmático para fazer a síntese de proteína. Como o retículo endoplasmático já está próximo, já está inserido, ele é contínuo à membrana externa do núcleo, a síntese de proteína ela é mais rápida. Aqui a síntese de proteína gasta menos energia, porque se fosse mais longe o retículo endoplasmático, ia gastar muito mais energia. Nós temos também a presença desse núcleo nucleolo, né, que é uma região onde estará concentrado o RNA da célula. Ok? Aqui será a formação da cromatina. Então, a cromatina seria o nosso DNA, juntamente com diversas proteínas para poder ficar condensado aqui dentro, que nós chamamos de histonas. Então, é um complexo de DNA mais histonas. Histona é um tipo de proteína que auxilia o DNA a ficar aqui dentro do núcleo. E aqui essa região que contém todo o nucleolo e contém toda a cromatina, nós chamamos de nucleoplasma. Tá? Enquanto que a célula possui o citoplasma, aqui nós temos o nucleoplasma. Okay? E aqui o envoltório nuclear. O envoltório nuclear, que seria a membrana interna, e a membrana externa, que dá continuidade para quem? Para o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, a principal característica da célula cariótica é a presença de um núcleo, mas não é só o núcleo, tá? Tem toda uma organização nuclear, ok? Aqui, pessoal, tá? Ali nós vimos então uma ilustração, né, de um núcleo. Aqui não, nós conseguimos ver através de uma micrografia de um núcleo, tá? De uma célula eucariótica. E aqui nós temos o que? Uma micrografia de microscopia eletrônica de transmissão. Então, por que eu sei que é transmissão? Porque eu estou vendo dentro da célula. Isso aqui tudo é o núcleo, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo é o núcleo. Aqui, pessoal, dá para ver certinho, ó, tá? Membrana interna e membrana externa. Ok? E aqui o espaço entre as duas membranas. Notem as flechas, pessoal, tá mostrando o quê? Os poros, tá vendo os poros aqui, ó? São tudo o que? Complexos de proteínas que vão estar formando esses poros. Lá na aula de núcleo a gente vai ver certinho, né? Como é que fica a disposição dessas proteínas formando esses complexos do poro, tá? Então imagina só, aqui é uma dupla camada de lipídio, né? E aqui uma outra dupla camada de lipídio, são duas membranas, tá? É a mesma característica que nós vimos na membrana plasmática, tá? Quando nós estudamos lá membranas, aqui também vai ser a primeira dupla camada de lipídio, que é a membrana interna, e aqui uma outra camada de uma outra dupla camada de lipídio, tá? Que é a membrana externa. Essa região mais densa aqui é o nucleolo, tá? Seria a região do nucleolo, onde nós temos aqui grande parte do RNA, e toda essa região seria a cromatina, tá? Onde nós temos o DNA. Alguma região está mais condensada, outra menos condensada, tá? Isso vai ser diferente de uma célula para outra, de organismo para organismo, tá? Então, quanto mais próximo aqui, você pode ver que a cromatina está mais condensada, tá? Que nós chamamos de eucromatina, tá? Essa eucromatina é a cromatina que a célula está usando mesmo de verdade, tá? Então, a eucromatina seria essa cromatina mais condensada, aqui é a região do nucleolo. Notem, pessoal, tá? Então aqui, ó, tem vários poros
nuclear. Notem também que ao redor do núcleo, tá? Ao redor do envoltório nuclear, nós temos aqui alguns saquinhos de membranas. Tá? Então, o que seria isso? Seria o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso que dá continuidade aí, formando, né, bem próximo aqui ao nosso núcleo. Então, aqui toda de forma geral, né, a estrutura de uma célula eucariótica. Então, além do núcleo, né, além do material genético que vai estar envolto por esse envoltório nuclear, aqui nós temos os poros, né, nós temos o nucleolo, o nucleoplasma, onde vai ter o DNA, o nucleolo, que vai ter o nosso RNA. Então, o que nós temos a mais também? São as estruturas que são formadas por membranas. Então, nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, que vai fazer a síntese de proteína. Nós temos aqui o retículo endoplasmático liso, que vai fazer a síntese de lipídio. Nós temos aqui, ó, uma outra membrana, uma outra organela também, que é a mitocôndria, que vai fazer a respiração celular. Nós temos a presença também do lisossomo, que vai fazer digestão celular. Nós vamos ter uma aula só de organelas, tá, pessoal? Nós temos também a presença do complexo de Golgi, que é uma outra organela também. Ele vai ter a função de empacotar as proteínas e formar vesículas para ser eliminada para fora. Então, aqui nós temos a formação de uma vesícula de secreção, que é formada lá no complexo de Golgi. Então, o que acontece? Acontece a síntese de proteína, e essa proteína pode ser enviada para o complexo de Golgi, que vai empacotar essa proteína, pode até mesmo ativar essa proteína, formando o que? Vesículas. E essa vesícula vai conter a proteína que pode ser secretada para fora da célula. Nós temos também componentes que fazem parte, que nós chamamos de citoesqueleto. Tá? São estruturas que vai dar fixação para a célula, vai auxiliar na movimentação, contração da célula, na divisão celular também vão auxiliar, que são os citoesqueletos, que fazem parte de microtúbulos, microfilamentos. Nós vamos ver também filamentos de actina, que fazem parte também. Nós temos também a presença de uma estrutura muito importante, que é o centríolo, pessoal. Tá? Então, o centríolo não é organela, ela é uma estrutura que vai dar origem a filamentos que vai ser úteis para a divisão celular. A gente vai estudar eles também, grande parte lá na divisão celular por mitose ou meiose, ele vai auxiliar, ok? E nós temos aqui a membrana plasmática, tá? A presença de uma membrana plasmática, que é aquela membrana que nós estudamos nas aulas passadas, né? Uma bicamada lipídica, ok? Formadas aí por proteínas, por carboidratos, por lipídios, tá? Então, essa aqui é uma estrutura geral de uma célula eucariótica. Lembrando, pessoal, que aqui, nesse caso, não é uma célula vegetal. Por quê? Porque a célula vegetal também é uma célula eucariótica, mas a célula vegetal, além de apresentar essas estruturas aqui, tá? Grande parte dessas estruturas, ela também vai apresentar cloroplasto e também vai apresentar parede celular. Então aqui, pessoal, para vocês verem, tá? É uma fotomicrografia também, tá? De microscopia eletrônica de transmissão. Então o que a gente consegue ver aqui, ó? Complexo de Golgi, tá? Olha só que perfeito é o complexo de Golgi. Então são várias membranas, uma em cima da outra, tá? São várias membranas, né? Vários sacos de membranas que estão dispostos um em cima do outro. E aqui é um complexo de Golgi, aqui um outro complexo de Golgi. Então a quantidade de organela, tá, vai ser diferente de uma célula para outra. Se for uma célula que faz muita secreção, vai ter muito complexo de Golgi. Se é uma célula que sintetiza muita proteína, vai ter muito retículo endoplasmático, tá? Então aqui, ó, são tudo que retículo endoplasmático, tá? Aqui nós temos, ó, a membrana do retículo endoplasmático, tá? Percorre toda essa fitinha mais escura, seria uma parte da membrana. Ela dá uma viradinha aqui e nós temos a outra parte do retículo endoplasmático formado por essa membrana. Notem que nessa membrana tem vários pontinhos pretos. São os ribossomos aderidos à membrana desse retículo endoplasmático, por isso nós chamamos de retículo endoplasmático
rugoso, tá? Aqui, ó, também dá para ver certinho, pessoal, um complexo de Golgi, tá? Nós temos aqui um complexo de Golgi. Provavelmente isso aqui é uma mitocôndria, tá? Aqui nós temos uma mitocôndria. Aqui parte de uma outra mitocôndria. Notem a formação de vesículas, ó. São as vesículas secretoras que o complexo de Golgi está gerando, né? Então aqui é o complexo de Golgi e que várias vesículas secretoras. Aqui uma outra organela também presente nas células, que nós chamamos de peroxissomo, tá? Nós vamos estudar também o peroxissomo. Então, ele também vai ser formado por uma membrana celular, ok? Vai ter várias enzimas lá dentro, que vai ter a função de desintoxicação da célula. E aqui, ó, uma das organelas mais lindas que a gente consegue ver por microscopia eletrônica de transmissão, que é a mitocôndria, pessoal, tá? Então a mitocôndria ela possui duas membranas celulares também. Tem uma característica peculiar que são essas estrias aqui, ó, que a membrana interna faz, tá? Então aqui nós temos a membrana externa e aqui dentro nós teremos uma membrana interna e ela faz essas estrias, que é muito importante para o funcionamento desta organela. E também vai apresentar DNA, também vai apresentar seu próprio RNA também. Aqui retículo endoplasmático rugoso, pode ver que é uma fita muito fina, né, com várias bolinhas inseridas na sua membrana, que são os ribossomos. E aí falando sobre células animais, de células vegetais, perdão, falando de células vegetais, nós temos aí que além daquelas organelas a presença de quem? Do cloroplasto, tá? Então aqui ó, nós temos um grande cloroplasto. Essa fotomicrografia, que é também por transmissão, é uma parte da célula, pessoal. Então aqui seria o vacúolo da célula vegetal e logo aqui ó, seria o cloroplasto dessa célula vegetal. Então aqui ó, nós temos os tilacoides, tá? Então, cada estrutura aqui seria um tilacoide. Vários deles seria estudograna, né? O estroma, né? Também tem a presença do estroma. E aqui seria, então, a membrana do cloroplasto, tá? Seria a membrana do cloroplasto. E aí, pessoal, de característica geral das células eucarióticas, uma grande delas, né? Claro que é a presença de uma membrana plasmática, né? Todas as células eucarióticas também vai possuir uma membrana plasmática, assim como as células procarióticas. Principal característica é a presença de um núcleo, né? Vai ter a presença de um envoltório nuclear, uma membrana que vai estar circulando ali material genético. Grande parte do material genético da célula eucariótica vai estar dentro do núcleo. Nós temos aí também um citoplasma que é rico em organelas, que é rico em sistemas de endomembranas, que são as organelas, ok? E nós temos também que nós chamamos de matriz citoplasmática, pessoal. Quando nós falamos em citoplasma, tá? É tudo que está envolto pela membrana plasmática. Então, tudo que tiver aqui ó, de organela, macromoléculas, todas as outras estruturas nós chamamos de citoplasma. Agora, quando nós consideramos apenas ali aquela solução aquosa, pessoal, onde tem as macromoléculas, onde tem sais minerais, onde tem muita água, aí nós denominamos de matriz citoplasmática ou citossol. Tá? Então imagina só que a gente retirasse todas as organelas, né? Retirasse todas as estruturas e deixasse só aquele meio aquoso com bastante água que tem no citoplasma, com bastante macromoléculas, nós temos o que nós chamamos de citossol ou matriz citoplasmática. Agora, quando nós falamos em citoplasma, aí é tudo, né? Juntando aí tudo, as organelas, todas as estruturas, nós chamamos de citoplasma, tanto em célula animal como em célula vegetal também. O DNA das células eucarióticas, ele não é um DNA apenas formado por DNA. Seja uma célula animal ou uma célula vegetal, eles vão possuir proteínas, pessoal, que vão estar aderidos, combinados com as moléculas de DNA. Justamente por quê? Porque no caso de células eucarióticas,
tem vários cromossomos, não é apenas um cromossomo igual nós temos nas bactérias. Então, nós temos uma grande quantidade de material genético, uma grande quantidade de DNA. Então, para esse DNA ficar acumuladinho ali do núcleo, para ficar ali envolto dentro da membrana nuclear, ele tem que estar muito bem compactado. Quem vai auxiliar nessa compactação são as histonas, tá? Uma delas, uma dessas proteínas, são as histonas. Existem outras proteínas também, mas uma das principais é as histonas. Como no caso eu falei para vocês, as células eucarióticas são formadas por vários cromossomos, como por exemplo as nossas células, elas são formadas por 46 cromossomos, tá? Desses 46 cromossomos, 23 veio da mãe, 23 veio da mãe, do pai, ok? Para juntar aí e formar um ser diploide, que é um ser aí que possui 46 cromossomos. Presença também de RNAs, que são vários, tá? A presença de vários tipos de RNA também, RNA ribossômico, tradutor, RNA mensageiro, vários outros tipos também de RNA. Só que esses RNA nós vamos encontrar no núcleo, nós vamos encontrar também RNA no citoplasma, nós vamos encontrar RNA na mitocôndria e RNA no cloroplasto também, ok? Então não é só igual na procariótica, se tinha só no citoplasma. Nós vamos encontrar nas organelas também, no núcleo, na mitocôndria e no cloroplasto também. Assim como a molécula de DNA, tá pessoal? DNA, além de nós encontrarmos, né, claro que a grande parte vai estar dentro do núcleo, nós também encontramos DNA na mitocôndria e DNA no cloroplasto também, ok? Então o próprio material genético dessas organelas também vão apresentar cloroplasto e a mitocôndria. A divisão, né? Então a divisão dessas células, das células eucarióticas, vai ser por meiose ou por mitose. Então se for uma célula aqui, se for uma divisão que vai formar gametas, aí vai ser por meiose, né? Que vai formar os esporos nas células vegetais também, vai ser tudo por meiose, uma divisão reducional. O que era uma célula formada por 46 cromossomos vai ficar uma célula com 23 cromossomos. E tem aquela divisão que vai ser uma divisão por mitose, onde uma célula vai dar origem a uma outra célula idêntica. Ou seja, se a célula possui 46 cromossomos, vai fazer mitose, vai dar origem a uma outra célula com 46 cromossomos. Então, meiose e mitose é a divisão do material genético. Nesse caso aqui, divide pela metade, e aqui vai dividir para ficar com a mesma quantidade no final da divisão. A divisão do citoplasma nós chamamos de citocinese, tá? Então nós vamos aprender isso bastante lá nos tipos de divisão celular. Nós vamos ter uma aula de meiose, uma aula só de mitose, mas já vou adiantando para vocês que as células eucarióticas fazem divisão ou por meiose ou por mitose, dependendo de que célula nós estamos falando do organismo, que a divisão do citoplasma nós chamamos de citocinese. Ribossomos também vão apresentar ribossomos, as eucarióticas, mas serão totalmente diferentes dos ribossomos dos procariotos. Por quê, pessoal? Porque os ribossomos dos procariotos são muito mais menores, tá? São bem menores em comparação com os ribossomos das células eucarióticas. E as células eucarióticas apresentam ribossomos muito mais complexos do que os ribossomos das células procarióticas. A gente vai ver mais para frente que os ribossomos são formados por duas subunidades, a subunidade menor e a subunidade maior. E essas duas são diferentes entre os tipos de células eucarióticas e células procarióticas. Outra característica é a presença de organelas, então vai ter várias estruturas que são formadas por membranas, que nesse caso são organelas. Nós vimos aí que vai ter mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, cloroplasto, lisossomo. O próprio núcleo é uma organela, não deixa de ser uma organela. Tá? Então existem vários tipos de organelas. Já nas células procarióticas não possuía organela. Okay?
Algumas vão sim apresentar cloroplasto, que também é uma organela. Então, quais vão apresentar cloroplasto, pessoal? As células vegetais e as células das algas, tá? Então, as algas e os vegetais são formadas por células eucarióticas e elas vão apresentar sim cloroplasto, tá? Elas vão sim apresentar cloroplasto. Presença de parede celular também. Assim como nós temos nas células procarióticas a presença de parede celular, as células eucarióticas também podem apresentar parede celular. Não serão todas. No caso da célula animal, não possui parede celular. No caso das células vegetais e das algas e dos fungos, possui parede celular. No caso das plantas dos vegetais, essa parede celular formada por celulose. Para os fungos, muitos serão formados pela quitina. No caso das algas, que também vão apresentar parede celular, algumas vão ser formadas por celulose, algumas vão ser formadas por uma chamada de pseudocelulose, alguns componentes diferentes do que nós temos das células vegetais, mas vão sim apresentar parede celular. Então aqui nas células eucarióticas nós podemos ter a presença de parede celular. Quem? Células vegetais, os fungos e as algas também podem apresentar parede celular. Quem não vai apresentar parede celular nas células eucarióticas? As células animais e os protozoários, ok? Então, os protozoários não apresentam parede celular e as células animais não apresentam parede celular. Como eu mencionei para vocês anteriormente, mitocôndria e cloroplasto apresentam seu próprio material genético, ok? Então, tanto a mitocôndria em células animais como a mitocôndria e cloroplasto em células vegetais e nas algas também vão apresentar cada um seu próprio material genético. Então, nas mitocôndrias tem DNA e RNA, nos cloroplastos também tem DNA e RNA. Algumas vão apresentar cílios e flagelo, ok? Então, tem células animais que sim vão apresentar flagelo, como por exemplo os espermatozoides. O espermatozoide é um tipo de célula animal, é um tipo de célula eucariótica e apresenta o quê? Flagelo para sua locomoção. Muitos protozoários são formados por células eucarióticas e apresentam flagelo também. Alguns protozoários possuem cílios, justamente para auxiliar na locomoção. Célula animal também possui cílios, pessoal. Se nós formos analisar as células da nossa traqueia, vocês vão ver isso lá na anatomia humana. Que as células da nossa traqueia é formada por vários cílios, justamente para quê? Para auxiliar na limpeza daquela região. Então, se por acaso cair algum tipo de pólen, por exemplo, naquela região da nossa traqueia durante a respiração, esses cílios se movimentam para tentar expelir para fora esse intruso. Tá? Cílios também são usados para locomoção também. Algumas células de protozoários possuem cílios para sua locomoção. Célula vegetal também possui flagelo, né? Então, se nós formos avaliar o ciclo de vida de alguns tipos de vegetais, tem a formação do anterozoide. E tem anterozoide que sim é formado por flagelo, até mais de um flagelo, para se locomover ali na água e fazer sua reprodução. É o que nós temos nas briófitas, por exemplo, né? São células flageladas, as células reprodutoras masculinas possuem flagelo. Nas células eucarióticas também tem uma grande diversidade morfológica, então tem células que são redondas, ovais, são células mais quadradas, tem células que possuem vários tipos de funções, principalmente quando nós avaliamos aí seres multicelulares, onde tem aí vários tipos de tecidos, vários tipos de órgãos, então terão funções diferentes, funções para aquele tipo de organismo, para aquele tipo de tecido. Reserva energética também, pessoal. Eles vão ter muita reserva energética. E essa reserva energética pode ser diferente de uma célula para outra. Se nós formos comparar reserva energética de uma célula animal para uma célula vegetal,
No caso da célula animal, a reserva de energia é o glicogênio, tá? Então lembra o que é o glicogênio? Ele é um tipo de polissacarídeo, ok? É a reserva energética para as células animais. Por exemplo, as nossas células musculares possuem muito glicogênio, justamente para quando nós precisarmos de mais energia, quebra o glicogênio, libera a glicose e produz energia nas nossas mitocôndrias. No caso das células vegetais, elas não possuem glicogênio. Anotem aí no caderno de vocês. Células vegetais não possuem glicogênio. A forma de reserva energética é um outro polissacarídeo que é o amido. Ok? Então aqui, célula vegetal, possui amido como reserva energética, um polissacarídeo. No caso de células animais, também possuem polissacarídeo, mas é o glicogênio, tá? Ok? Então é o glicogênio. Outra característica importante também das células eucarióticas é a presença de um citoesqueleto, pessoal. Então, por exemplo, aqui na célula animal existem vários complexos de proteínas filamentosas, tá? Que estarão dispersas no citoplasma da célula, que são citoesqueletos. Eles vão auxiliar na contração da célula, no movimento da célula, ok? Em diversos tipos de metabolismo que a célula vai fazer. Então, se precisar fazer o movimento de algum tipo de organela também, a célula ela vai fazer com auxílio do citoesqueleto. A forma da célula é devido ao citoesqueleto, também a presença desses filamentos de proteína que vai dar essas funções para as células. Nós vamos ter uma aula só de citoesqueleto, tá? Nós vamos ter os 3 componentes que vai estar formando o citoesqueleto. Então essas, turmas, são as principais características de uma célula eucariótica. E os vírus, pessoal? Falamos aí dos seres procariontes, onde nós temos bactérias e as arqueias. Nós falamos aí nos seres eucariontes, onde nós temos aí os protistas, protozoários, algas, células de fungos, organismos vegetais, organismos animais. Mas e os vírus? O que eles são? Será que eles são procariontes? Será que eles são eucariontes? Bom, primeiramente, pessoal, os vírus eles são organismos que não são formados por células. Nós chamamos eles de seres acelulares, tá? Então, eles não são formados por células. Eles não são formados por células, eles possuem uma estrutura muito simples, tá, pessoal? Não é complexa igual uma célula procariótica e muito menos complexa do que uma célula eucariótica. Então, nós temos aí basicamente, pessoal, falando aí de forma bem geral, nós temos 2 tipos de vírus. O que nós chamamos de vírus não envelopado e o vírus envelopado. Bom, de forma geral, seja não envelopado ou envelopado, o vírus ele vai apresentar o ácido nucleico, né, o seu material genético, envolto por um capsídeo, tá? Que é uma combinação de vários tipos de proteína. Tá? Então, nós temos aqui o material genético e uma capa aqui de proteína que nós chamamos de capsídeo. Alguns vírus, né, possuem apenas o capsídeo e apenas o material genético. Nesse caso, é um vírus não envelopado. Outros vírus, além de ele possuir o material genético e além de possuir o capsídeo, ele possui uma membrana de lipídios, tá? Nós chamamos de envelope. Então, esse envelope é basicamente formado por lipídios, tá? É uma capa de lipídio que esses vírus vão possuir. E aí nós chamamos de vírus envelopado, ok? Então, nós temos 2 grupos aí de vírus, falando aí de forma bem geral sobre os vírus, tá? Vocês vão ter uma aula de vírus lá no 4º ano, na microbiologia, mas de forma geral nós temos essa ideia aí dos vírus, tá? Só para a gente avaliar aí que eles são seres bem simples, tá? Muito simples, ok? É formado apenas por material genético envolto por uma capa de proteína. Alguns vão ter ainda uma outra capa de gordura, uma capa de lipídios, que é o envelope, ok? No caso do coronavírus, ele é um tipo de vírus
envelopado. Ele é um tipo de vírus que possui um envelope, uma capa de gordura em volta aí do capsídeo e o material genético. É por isso que, se nós lavarmos aí a mão com detergente, com sabão, ele tem função de destruir esse envelope. Destruindo esse envelope, esse tipo de vírus ele não consegue mais fazer nenhum tipo de metabolismo, ok? Além de ser seres acelulares, eles dependem de células hospedeiras, ou seja, eles não conseguem se reproduzir, eles não conseguem fazer nenhum tipo de metabolismo se não estiverem dentro de uma célula, de uma outra célula, que nós chamamos de célula hospedeira, ok? Então, se for uma célula do nosso sistema imunológico, ele conseguir entrar lá dentro e conseguir se manter metabolicamente, nós chamamos essa célula de célula hospedeira. Ela hospeda o vírus, ok? A maioria dos vírus são compostos ou de DNA ou de RNA. Isso a maioria, tá, pessoal? Existem alguns tipos de vírus em que, além de apresentar o DNA, eles apresentam pequenas partículas de RNA também. Tá? Então, nós temos um pequeno grupo aí, chamado citomegalovírus, que eles apresentam tanto o DNA como o RNA, mas a maioria ele é formado por DNA ou RNA. No caso do coronavírus, né, esse novo coronavírus, além dele ser um vírus envelopado, ele é um vírus formado por RNA. Então, quando você vai fazer a detecção desse vírus, nessa técnica que se faz aí no teste do Covid-19, uma das técnicas é o que? Analisar se tem a presença ou não do RNA desse vírus, ok? Então existe um marcador específico justamente só para a sequência desse RNA específico, e aí consegue medir se tem a presença ou não desse RNA. Então esse marcador acaba se ligando a esse RNA específico, tá? Que só esse vírus tem. Se ele se ligar, ele vai emitir fluorescência e nós conseguimos quantificar essa fluorescência. Então, quanto mais fluorescente for, mais é a presença do RNA viral. Se não tiver fluorescência, não tem a presença do RNA viral. Então, esses são os tipos das técnicas muito bem estabelecidas para detectar no exame que nós temos hoje em dia. Presença de um capsídeo, como comentei com vocês. Então, o capsídeo ele é uma cápsula, né, de proteína, tá? Formadas por vários tipos de proteínas. Essas proteínas podem se diferenciar, tá? E isso que acaba provocando o que nós chamamos de mutação, ok? Então pode ser que esse vírus ele possui apenas afinidade com um tipo de espécie só, mas por causa de uma mutação nas proteínas, ele acaba então tendo afinidade com outras espécies também. É o que acontece, por exemplo, com alguns vírus, no vírus da gripe suína, né? Então nós tínhamos aí um vírus que ele só tinha contato, né? Só era específico com o sistema dos suínos, né? Só conseguiam infectar os suínos, mas por causa da proximidade com os seres humanos, as proteínas do capsídeo acabou se alterando, né? Devido ao contato desses vírus com o nosso organismo. E aí acabou então alterando, fazendo uma mutação em que eles conseguiam também, além de infectar porcos, infectar o nosso organismo também. E aí então gera um grande problema, né, para o nosso organismo, porque não tem anticorpos ainda para esses tipos de vírus, e aí vira uma grande catástrofe aí em questão de doença, e dependendo aí da região, né, acaba abrangendo grande parte do continente ou até mesmo formando uma pandemia que nós temos hoje em dia. Uma coisa bem interessante, né, é que eles são produzidos, pessoal, que nós chamamos por agregação macromolecular. O que seria isso? Quando um vírus vai ser formado dentro de uma célula, né? Então nós temos uma célula que é infectada por um vírus. E aí esse vírus vai eliminar todo o seu material ali dentro da célula para que ocorra, né, a infestação desse vírus na célula. Mas o vírus não vai se dividir em outro vírus.
igual nós temos nas bactérias ou nas outras células. Então, um vírus não se divide em outro vírus. O que acontece? Ele elimina todo esse material intraviral, né? E esses materiais aqui vai dar origem ao quê? Vai dar origem às proteínas, vai dar origem aos lipídios, vai dar origem ao material genético que compõe o vírus. E depois tudo isso se junta formando um novo vírus. Então isso que nós chamamos de agregação macromolecular. Outra característica também é que alguns podem apresentar, como eu falei para vocês, um envelope, uma camada de lipídios, ok? E uma coisa muito interessante é que eles são muito específicos para cada tipo de células hospedeiras, ok? Então, por exemplo, tem o vírus, por exemplo, né, o vírus da gripe que se desenvolve nos seres humanos, tem o vírus que se desenvolve só em cães, tem o vírus que só desenvolve em felinos, então eles são muito específicos. E o que dá essa especificidade deles, pessoal? São as proteínas, tá? São as proteínas que vão agir como o local que vai se ligar a um tipo de célula hospedeira. Se não tiver aquela proteína essencial do nosso organismo, não tem ligação com célula de nenhum do nosso organismo, nenhuma célula hospedeira. Caso tenha alguma proteína que acaba sinalizando aí para algum receptor das nossas células, eles conseguem se ligar, infectar as nossas células e gerar uma possível doença. Tá? É claro que essas proteínas são alvo também dos anticorpos, né? Então nossos anticorpos se ligam aqui, sinalizam a presença do vírus, se ligam aqui também, sinalizam a presença do vírus e as células imunológicas do nosso sistema acabam atacando aí, tentando destruir esses vírus. Tá? É claro que isso leva um tempo, né, gerar um anticorpo, né? Ainda mais se você não teve contato com nenhum tipo de vírus, né, com aquele vírus, leva um certo tempo até que o nosso organismo produza o anticorpo, tá? É especial para esse tipo de vírus, né? É claro que existem alguns sistemas, por exemplo, que alguns anticorpos em que mesmo não tendo mais a presença do vírus, ele ainda fica presente no nosso organismo, como se fosse uma memória, né? Fica ali armazenado a memória daquele anticorpo. Se tiver o contato com o vírus novamente, ele já vai estar pronto. E existem alguns aí que eles, quando não tem o vírus, eles desaparecem, né? Só vai ter novamente a volta do anticorpo se o vírus entrar em contato. E aí o corpo novamente vai gerar novos anticorpos, vai demorar mais tempo do que se for uma memória que nós temos aí para alguns tipos de anticorpos. Mas isso é uma aula que a gente vai ter lá na microbiologia sobre os vírus, tá? Sobre doenças virais também, ok? Na imunologia também, que vocês vão ter lá no quarto ano. E aí, pessoal, finalizo aí então, já que os vírus são seres que não são formados por células, ok? E eles dependem de células hospedeiras para sobreviver, nós chamamos os vírus de parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas, porque eles infectam células, né? Então eles vão acabar gerando dano, né, para o hospedeiro, e intracelular, porque eles só vão conseguir fazer o seu metabolismo dentro de uma outra célula, e isso é obrigatório, eles não conseguem viver fora da célula. Então nós chamamos aí de célula hospedeira, né? Chamamos de parasitas intracelulares obrigatórios. E nós temos vírus de bactérias, né? Por exemplo, nós temos um tipo de vírus de bactéria chamado de bacteriófagos. Então é um tipo de vírus que só infecta bactéria. Tá? Então nós temos vírus que só infectam plantas, nós só temos vírus que só infectam tipos de fungos, nós temos vírus que só infectam a fruta da laranja, por exemplo, a planta da laranja. Né? Então nós temos vírus específicos para organismos, para cada tipo de organismos. Caso aconteça alguma mutação, né, nós podemos ter uma mudança nesse tipo de infecção, né, mas isso, é claro, vai depender de vários fatores. Beleza, pessoal? Então, a gente finaliza, tá, essa primeira parte aí de células. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.
tá? E estou à disposição para qualquer tipo de dúvida, beleza? Um grande abraço aí e bons estudos.